Olá, tudo bem? Eu me chamo Carolina Duarte, sou estudante de psicologia e vocês já me conhecem. Esse mês estamos gravando uma série de vídeos para a Igreja Presbiteriana em São Mateus. Hoje nós vamos falar da saúde mental das crianças. Como é que fica a saúde dessas crianças e das nossas crianças que estão enfrentando essa situação de isolamento, essa situação de distanciamento social? Como é que ficam os pais nessa relação com as crianças? Então, hoje nós vamos falar para os pais. As crianças, a gente vai estar dando algumas dicas de desenvolvimento de trabalhos, de atividades, para eles poderem passar por essa situação toda de maneira mais confortável. Mas então, vamos lá. Você, pai responsável, você que tem estado com a sua criança mais tempo do que o habitual. Alguns pais estão trabalhando em casa, então tem que ter, a privacidade para trabalhar, e tem um filho que não está tendo aula ou que está tendo aula online e que você tem que estar junto dele. E aí, como fazer? Como manter esse acordo e essa cordialidade entre os pais e entre os filhos? A gente tem um dado muito relevante e nem um pouco satisfatório, que é o aumento da violência doméstica, tanto de violência de pais para filhos, de maridos para esposas, violência, enfim, de homem para mulheres. Mas a violência entre os pais com as crianças, ela tem crescido por conta de uma convivência um pouco traumática, porque a quarentena, enfim, esse isolamento, ele não foi programado, ele não foi combinado, não foi acordado entre os pais e as crianças. Ele foi imposto, de uma hora para outra. Foi uma situação que surgiu e que todos, para se protegerem, precisaram ter novas atitudes, precisaram ter novos hábitos. E isso requer adaptação, isso requer novas atitudes, novos olhares, isso requer ressignificação. Mas o que é isso? Ressignificação é dar novos significados a determinadas coisas. No caso, entre pais e filhos, é dar um novo significado para essa relação que se estreitou mais com esse isolamento. O tempo de convivência aumentou entre os pais e os filhos. E aí? É perfeitamente comum você, algumas vezes, perder a sua paciência, pai, mãe. Você ficar muito cansado, algumas vezes alterado. E a criança? A criança, ela fica em profundo estado também de agonia, fica muito ansiosa, fica irritada e constantemente querendo a atenção dos pais. E aí, essa relação um pouco conturbada ou muito conturbada, onde pais que estão agora em tempo integral lidando com crianças extremamente angustiadas, estressadas, ansiosas, por conta de terem sido tirados da sua rotina diária. Algumas crianças tinham a rotina de brincar no play, algumas crianças tinham a rotina de brincar na rua, algumas crianças tinham a rotina de ir para a escola e também brincar no apartamento, enfim, não saíam
mas de alguma forma iam para a escola e hoje elas estão tendo que estar dentro de casa, isoladas, fechadas, sem contato com outras pessoas. Tem crianças que estão sentindo falta dos familiares, dos primos. Então é um momento muito delicado para todos os lados. Então primeiro vai essa dica para você que é pai, que é mãe, você que é responsável, avô, avó, você que cuida de uma criança. Não se cobre tanto. Não fique se sentindo culpado por você perder a paciência de vez em quando. Sim, é um momento difícil. Uma coisa que é muito importante é você aplicar uma comunicação não violenta. Uma comunicação onde a criança ela vai conseguir te entender e te respeitar pelo que ela está entendendo e não simplesmente porque ela tem medo, porque ela se sente ameaçada. Quando a criança ela se sente ameaçada por um grito, por uma comunicação violenta, a tendência é ela criar alguns mecanismos de defesa no organismo dela que podem gerar alguns traumas e, consequentemente, gerar alguns danos psicológicos. Crianças que diariamente recebem comunicação violenta da parte dos seus responsáveis são crianças muito transtornadas em alguns sentidos. Desenvolvem ansiedade generalizada, desenvolvem automutilação, desenvolvem transtornos de obsessão compulsiva, enfim. Vamos tentar então, de alguma forma, na mesma altura que a criança está, você se abaixa e conversa com ela de maneira que ela entenda qual é o seu comando e qual é o tipo, enfim, de questionamento ou o tipo de conversa que você está querendo ter com ela. Seja ela criança de 0 anos até uma criança que é a idade, né? Que finaliza a infância, a criança, né? A idade da criança que finaliza aqui a 12 anos. E daí para lá já começa a pré-adolescência e a adolescência. Então, de 0 a 12 anos, por mais que seu filho não tenha condição de entender tudo que você fala, por mais que a criança que você é responsável não entenda tudo o que você fala, é importante você ter clareza, você ter um diálogo não violento e você ter um diálogo bem explicativo. Então, a dica número 2 é respire e entenda o teu ponto de emoção naquele momento. Às vezes você está com problema de ordem financeira, às vezes está com problema, enfim, com o teu cônjuge ou com a pessoa que te acompanha. Às vezes foi alguma coisa externa, alguma coisa no seu trabalho. E uma dica muito importante é você analisar que nessa hora em que você já sofreu algum tipo de estresse, não é uma hora boa para você conversar e de você explicar para o seu filho. Pode gerar uma comunicação violenta ou pode gerar também uma comunicação torcida e você falar coisas que não queira falar. E aí é muito importante você também ter momentos, separar momentos a sós com a criança, para você poder estar ouvindo as demandas daquela criança. Se for um bebê
né? Você demanda mais atenção e mais cuidados, então você vai precisar, sim, alimentá-lo, trocá-lo, você vai precisar, né, estar perto dele mais tempo. Se for uma criança maiorzinha, não deixe o tempo todo ele consumindo internet, consumindo TV, consumindo eletrônicos. Separe um tempo do seu dia para estar brincando com seu filho, jogando. Isso vai fazer muito bem a ele. Saiba que as crianças amam ter a presença e a companhia dos pais. Se for um filho na pré-adolescência, sente um pouco para ler a Bíblia com ele, para conversar, para explicar e até mesmo para contar histórias do teu passado, como era na adolescência, como era na fase de criança. Pegue álbum de fotos e reveja fotos antigas. É importante lembrar que os pais, principalmente aqueles que trabalham constantemente, não estão habituados a ter esse tempo integral com as crianças. Então, todos os lados estão sentindo a diferença. Todos os lados estão passando vulnerabilidade e passando situações atípicas. Mas você é o adulto da história. Você é o responsável. Então, a regulação emocional, o controle emocional precisa partir de você. Porque uma criança que tem um adulto tranquilizado, um adulto equilibrado, a tendência é ela não ser uma criança violenta, ela não ser uma criança ansiosa, estressada e ela não desenvolver alguns transtornos. Porém, se a sua comunicação diária é violenta, é estressada, ansiosa e traz a todo momento para essa criança um estresse muito alto, um nível de estresse muito alto, a probabilidade dessa criança desenvolver alguns distúrbios mentais, algumas patologias, quer sejam brandas, né, na área de ansiedade, quer sejam mais graves, como até uma depressão, é muito grande. Então, pais, para a gente finalizar esse vídeo, eu queria que vocês gerassem, pelo menos uma vez na semana, gera uma mini agenda com algumas programações criativas. Você tem hoje o Google, você tem a internet que pode te ajudar a gerar várias programações. Traga ao teu filho o conhecimento de Deus. Na Bíblia não fala isso? Ensina a criança o caminho em que ela deve andar e ainda quando ela for velha, ela não se desviará dele. O que você está ensinando para o teu filho? O que você tem passado para o teu filho? Não importa que você não mostre explicitamente, mas ele a todo tempo ele modela o que você faz. Por mais que você tente ocultar alguns fatos dele, ele a todo tempo te observa. Os filhos são os espelhos, são a reflexão, né? São o que os pais refletem, melhor dizendo. Então fica essa dica. E para finalizar, eu queria pedir o apoio de vocês para estar seguindo o meu Instagram, carolduartems.pc, e também se inscreva no canal do YouTube, onde vai estar veiculando esse vídeo. Não esqueça, não veja só o vídeo, veja o vídeo, se puder, dê um like e se inscreva no canal. Muito obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau.